Olá, bem-vindo de volta. Para poder fechar esse assunto sobre fluidos, vamos continuar explorando o assunto equação de Bernoulli e continuar também explorando a equação da continuidade, que é o princípio da conservação da massa. Estou pedindo que você imagine aqui um reservatório cheio d'água. Pode ser outro líquido, pode ser outro fluido. Estamos com a hipótese desses últimos, desde que começamos a explorar a equação de Bernoulli, que a densidade do fluido é uma constante, ou seja, que o fluido é incompressível. Não existe variação da sua densidade com a pressão. Ou se existe, isso é uma idealização, né? Se existe, essa variação é muito pequena. Então tem aqui um reservatório vertical, foi preenchido com fluido, com líquido, e colocamos aqui uma mangueira. Esse processo é muito comum para poder retirar, por exemplo, tem um reservatório cheio d'água, eu coloco uma extremidade esquerda da mangueira afundada um pouco na água, vou aqui, dou faço uma sucção aqui nessa extremidade e a água começa a escorrer. Esse método de retirar água desse reservatório utilizando essa mangueira é chamado de sifão. Então essa mangueira está operando como um sifão. Esse é o nome que se dá a esse procedimento. Então está aqui o reservatório, colocado aqui sobre uma superfície horizontal. Eu estou colocando essa superfície horizontal já como sendo o meu referencial para efeito de variação de energia potencial gravitacional. E em relação então a esse piso, a superfície do líquido encontra-se a uma altura H1. A extremidade da mangueira, ou extremidade do sifão, encontra-se aqui a essa medida em relação ao fundo do reservatório, que está sobre um plano horizontal, encontra-se a essa profundidade H2. E a diferença de nível entre a superfície livre e a extremidade da mangueira nós vamos chamar de H. Pergunta que a gente faz é o seguinte: primeiro, como é que a gente pode variar essa... Se eu souber qual é a velocidade, se isso aqui for 2, extremidade da mangueira eu chamar de 2 e a superfície livre do reservatório eu chamar de 1, o que eu devo fazer para poder alterar essa velocidade V2 ou para poder alterar a vazão que escorre por esse sifão ou por essa mangueira? Então essa é a pergunta. O que eu devo fazer para poder alterar essa vazão? Bem, eu acho que já tem uma dica interessante aqui, né? A vazão que sai aqui da extremidade do sifão é proporcional à velocidade, ao produto da velocidade V e da área. Então, ao usar uma mangueira mais grossa parece que já é uma boa dica. Agora, como é que eu faço para poder aumentar o valor da velocidade com que a água descarrega desse sifão? Olha aqui como é que é o esquema do escoamento. Tem aqui a superfície livre, um reservatório de diâmetro grande e uma mangueira com diâmetro fino, funcionando como sifão. A água sai aqui da superfície livre, entra na mangueira, sai da superfície livre, entra na mangueira e assim por diante. O escoamento está acontecendo dessa forma. Ela entra na mangueira, desce, ladeira abaixo, e escorre aqui na extremidade. Claro está que para que exista vazão é necessário que a extremidade da mangueira esteja abaixo da superfície livre. Isso, na hora que nós apresentarmos o equacionamento, isso vai ficar claro. Primeiro lugar, continuidade. A vazão Q é a velocidade V1 a1, que é igual à velocidade V2 a 2. Onde é que está 1 e onde é que está 2? V1 é a superfície livre e V2 é a extremidade da mangueira. Só que a área A1, eu acho que eu já deixei até escrito aqui para a gente ganhar tempo. Ó. A área 1, essa área, se for circular, essa área 1 aqui, ó, do reservatório,
é muito maior do que a área da seção transversal da mangueira. A área 1 muito maior do que a 2, a equação da continuidade diz o quê? Que V1A1 igual a V2A2. Se isso aqui acontece, implica que a velocidade V2 será muito maior do que V1, e V2 ao quadrado, aí é que a coisa vai engrossar mesmo, aí que V2 quadrado vai ser muito maior do que V1 quadrado, e nós podemos desprezar a velocidade com que a superfície livre estaria descendo, comparado com instantaneamente, tá? Poderíamos ignorar instantaneamente com a velocidade V1 de descida comparado com a velocidade V2 aqui na extremidade, tá? Para poder tirar essa questão de instantâneo, seria necessário que esse reservatório fosse considerado um reservatório infinito, ou se ele fosse realimentado, tá? De forma a manter sempre o nível do reservatório constante ao longo do tempo. Então a equação da continuidade diz isso, tá? Que a velocidade V2 é muito maior do que V1 e que V2 quadrado é muito maior do que V1, de maneira que podemos desprezar V1 quando comparado com V2. Equação de Bernoulli entre a superfície livre aqui do reservatório e a extremidade da mangueira. O que é que ela diz? P1 mais energia cinética, pressão em 1, mais energia cinética em 1, energia potencial gravitacional em 1, é igual em todos esses termos, P2, V2 e energia potencial I2, somados. As três parcelas somadas em 1 deve ser igual às três parcelas somadas em 2. V1 pode ser desprezado em relação a V2. O reservatório está aberto para a atmosfera e aqui na extremidade da mangueira o jato descarrega também para a atmosfera. Então ambas as pressões são pressões atmosféricas e P1 igual a P2 também podem ser simplificados. Então só sobrou o quê? Só o termo V2, o termo H2 e o termo H1. Só esses aqui, ó. Esse. Só esses três termos. Tá? Se nós isolarmos V2, o termo da energia cinética em 2 na extremidade da mangueira, que é o que nós queremos, vai ser ρ, G, H1. H1 é positivo, né? Está acima do referencial. E H2 é negativo, está abaixo do referencial. Então vai ser ρg H1 menos H2. H2 é negativo. Ou seja, ρg H1 mais H2. Quem é H1 mais H2? Vamos olhar aqui, ó. H1 é isso. Somado com H2 é H. O que é H? É a altura que vai da superfície livre da água no reservatório até a extremidade da mangueira. Então a velocidade, ρ pode simplificar, né? O 2 vai para a direita, extrai a raiz quadrada, vai ser raiz quadrada de 2GH. E o que é a vazão? A vazão que sai aqui da mangueira, a vazão que está escoando aqui na ponta da mangueira não é a velocidade vezes a área. Então a vazão vai ser V2 multiplicado por A2. Quanto que vale V2? Raiz quadrada de 2GH multiplicado por A2. Conclusão. Para aumentar a vazão que sai da mangueira, 2 é uma constante e G é uma constante. Aumenta H. Ou seja, quanto mais baixa estiver a ponta da mangueira em relação à superfície livre, maior vai ser a vazão. Qual é a outra variável? A área 2 que nós já tínhamos comentado lá no início. Quanto maior for o diâmetro da mangueira, maior vai ser a vazão que vai escorrer aqui na sua extremidade. Espero que o exemplo tenha sido de utilidade e vejo você no próximo vídeo.